Para as predições para os aminoácidos, todos os genótipos apresentaram ganho genético puro, exceto o T-biosinuelo, para todas as variáveis. Os fatores que foram significativos para as variáveis reológicas de panificação, então, foram extensibilidade da massa em milímetros, que apresentaram ganho genético puro para os genótipos T-biosinuelo, LG ouro e BRS parrudo, e força de glúten, que apresentou ganho genético puro para os genótipos LG ouro, ORS 1403 e BRS parrudo. Também o genótipo LG ouro foi selecionado de acordo com o multitrade para esses fatores. Então, também foram avaliadas as cargas canônicas, onde por meio delas pode-se fazer uma seleção indireta, e elas demonstram correlações onde pode ser feita maximização ou diminuição de um caráter por meio de maximização ou diminuição de um caráter correlacionado. Então, quando no primeiro par canônico demonstrou-se uma diminuição na variável condutividade elétrica, essa relação negativa exprimiu na minimização da maioria dos componentes reológicos que foram significativos. Também, quando obteve-se correlação significativa para emergência campo, obteve-se correlação na minimização de extensibilidade da massa em milímetros, tenacidade na massa em milímetros e número de quedas. Embora para os demais fatores reológicos tenha havido uma maximização na sua quantificação. Também, quando houve correlação positiva para a primeira contagem de germinação, acarretou numa maximização de tenacidade e extensibilidade da massa em milímetros e número de quedas, e redução para os demais fatores, o que foi contrário à correlação ao lado anterior. Quando obtida, então, uma maior germinação, ocorreu uma maximização na extensibilidade da massa em milímetros, uma redução para a tenacidade da massa em milímetros, para relação tenacidade, extensibilidade e força de glúten, e também uma maximização para glúten base seca, glúten base úmida, absorção de água pela massa e pH. Também, na última correlação observada pelo quinto par canônico, quanto maior o envelhecimento acelerado, essa correlação foi positiva, então, houve maximização para tenacidade da massa em milímetro, redução para a relação extensibilidade e tenacidade da massa em milímetros, aumento para força de glúten, glúten base seca, absorção de água pela massa e pH. Bom, de mesmo modo, para as análises fisiológicas e nutricionais na colheita, quando obtida maior relação de condutividade elétrica, obteve-se uma redução para proteína e amido no grão na colheita e maximização para lipídios e fibra. E quando houve uma correlação negativa para envelhecimento acelerado, uma diminuição de proteína, fibra e material mineral no grão na colheita e maximização para lipídios e amido no grão na colheita. Também, quando identificada a correlação positiva para emergência campo, obteve-se uma diminuição para proteína e aumento para fibra e material mineral no grão na colheita. Quando identificada a correlação de primeira contagem de germinação positiva, obteve-se, então, a minimização de todos os fatores significativos. E na última correlação, pelo quinto par canônico, foi identificada a correlação positiva de germinação, acarretando na diminuição de proteína, lipídios e material mineral no grão, e aumento para fibra bruta e amido no grão na colheita. Quando esses fatores foram correlacionados com as variáveis nutricionais após o armazenamento, obteve-se, então, uma correlação negativa para a condutividade elétrica no primeiro par, acarretando na diminuição de proteína e fibra após o armazenamento e aumento para lipídio e amido após o armazenamento.
Também, quando houve correlação positiva para a germinação, ocorreu uma diminuição em proteína, fibra e material mineral no grão após o armazenamento e aumento de lipídios e amido no grão após o armazenamento. No terceiro par canônico, identificou-se a correlação negativa para envelhecimento acelerado, não, emergência campo, desculpe, com diminuição na proteína e material mineral no grão, na colheita, e aumento para lipídios, fibra e amido no grão na colheita. Também, na correlação obtida para envelhecimento acelerado, a mesma foi positiva, apresentando redução para proteína e fibra no grão após o armazenamento e aumento para lipídios no grão após o armazenamento. Na primeira contagem de germinação, obteve-se pelo quinto par canônico correlação negativa, exprimindo na maximização de lipídios e fibras no grão após o armazenamento e redução para material mineral no grão após o armazenamento. Então, quando correlacionou-se os fatores fisiológicos e os aminoácidos, no primeiro par canônico para a condutividade elétrica obteve correlação positiva, ocasionando na maximização da maioria dos aminoácidos, embora para a serina houve redução. Já quando obteve-se correlação positiva para envelhecimento acelerado, resultou na minimização de todas as variáveis significativas em sua quantificação. Também, quando obteve-se correlação positiva de germinação, ocorreu minimização para praticamente todos os aminoácidos significativos, menos para aspartato. Também, quando obteve-se a correlação para emergência a campo, obteve correlação positiva para glicina e serina, atuando na sua maximização e redução de aspartato. No quinto par canônico, então, a primeira contagem de germinação apresentou correlação positiva, minimizando leucina, isoleucina, treonina, fenilalanina e maximizando serina, aspartato e glutamina. Quando identificou-se as correlações entre variáveis reológicas e nutricionais na colheita, para a força de glúten obteve-se correlação positiva, evidenciando um aumento para proteína, fibra e material mineral no grão na colheita. Também redução para lipídios e amido no grão na colheita. Além da relação canônica exibida no segundo par, ser positiva para número de quedas, ocasionando na redução de proteína, lipídios e material mineral no grão na colheita e maximização para fibra no grão na colheita. Quando obteve-se correlação negativa para absorção de água pela massa, obteve-se, então, minimização para todos os aspectos significativos. E quando obteve-se a correlação negativa para pH, obteve-se minimização para todos os aspectos, exceto o amido, que ocorreu, então, a maximização da sua quantificação. Para as avaliações reológicas e nutricionais após o armazenamento, a força de glúten apresentou correlação negativa, justificando, então, a minimização de proteína e material mineral no grão após o armazenamento e maximização para lipídios, fibra e amido no grão após o armazenamento. Quando obteve-se a correlação negativa para absorção de água pela massa, então tivemos uma maximização de proteínas, fibra e material mineral no grão e minimização para lipídios e amido no grão após o armazenamento. Quando identificada a correlação positiva para número de quedas, houve minimização de todos os aspectos significativos. Além disso, no quarto par canônico, quando identificada a correlação negativa para pH, obteve a maximização para proteína, fibra e material mineral e minimização para amido e lipídios no grão após o armazenamento. Então, quando comparada
essas variáveis reológicas com os aminoácidos, obteve-se no primeiro par uma correlação positiva para o número de quedas, expressando a maximização de todos os aminoácidos significativos, exceto aspartato. Também, no segundo par, a correlação negativa existente para a força de glúten influenciou na diminuição de quase todos os aminoácidos significativos, exceto para a serina, que teve uma maximização. No terceiro par canônico, então, para absorção de água pela massa, obteve-se uma correlação de maximização para todos os aminoácidos, e no último par canônico, obteve-se a correlação positiva para pH, mas que acarretou a diminuição dos aminoácidos leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina e triptofano, e aumento para glutamina e asparagina. Então, nos aspectos nutricionais na colheita e aminoácidos, no primeiro par identificou a correlação negativa para a proteína, diminuindo os aspectos asparagina, glutamina, aspartato, glutamina e asparagina, e aumento para os demais aminoácidos. No segundo par canônico, a correlação negativa expressa foi correspondente à redução de todos os aminoácidos significativos. No terceiro par, a variável fibra apresentou maximização para todos os aminoácidos, com correlação positiva. No quarto par canônico, a correlação positiva existente entre lipídios no grão na colheita resultou em maximização de todos os aminoácidos significativos, exceto para o aminoácido serina. E no último par canônico, a correlação negativa existente entre matéria mineral de grãos na colheita apresentou-se, então, correlação maximizando os aminoácidos leucina, isoleucina, glicina, serina e treonina, diminuição no aminoácido aspartato, diminuição no aminoácido glutamina e maximização para asparagina. Quando correlacionou-se, então, as variáveis nutricionais após o armazenamento, no primeiro par canônico obteve-se uma correlação positiva para material mineral, resultando na diminuição de todos os aminoácidos significativos. De mesma forma, proteína apresentou correlação negativa, resultando na redução de todos os aminoácidos, exceto serina. E também no terceiro par canônico, identificou-se a correlação positiva para lipídios após o armazenamento, maximizando todos os aspectos de aminoácidos. No quarto par canônico, identificou-se uma correlação positiva para fibra após o armazenamento, acarretando na diminuição de todos os aminoácidos significativos, exceto aspartato. E no último par canônico, identificou-se, então, uma correlação positiva para amido, resultando na maximização de glicina e serina, e redução para prolina, aspartato, asparagina e triptofano. Então, com base nessas inferências e avaliações dessas correlações, foi possível determinar, então, que o genótipo LG ouro se mostrou mais eficiente na expressão dos aspectos fisiológicos e nutricionais nos grãos na colheita e após o armazenamento. E para os aspectos reológicos foi selecionado o genótipo T-biosinuelo, sendo recomendados, então, para a máxima expressão de ambos os aspectos avaliados, a utilização dos genótipos ORS 1403, T-biosinuelo e LG ouro. Além disso, as correlações canônicas identificaram uma relação positiva no sentido de maiores quantificações dos fatores reológicos, que seriam de qualidade de panificação, quando encontrada uma maior intensidade de qualidade fisiológica nos grãos. Então, sempre que foi identificada essas correlações de maior qualidade nos grãos, maior condição fisiológica, fitossanitária, foi identificada também uma maior qualidade de panificação, identificando, então, que quanto melhor os grãos, melhor será o produto final.